Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer um desenho e faz muito tempo que eu não desenho, então já sabem, né? Não vai sair aquela coisa maravilhosa, mas eu vou tentar. Eu vou usar materiais bem simples porque eu tô começando, eu não tenho muita coisa e também para mostrar para vocês que não precisa de tanta coisa assim para você desenhar. Tem gente que desenha com muito menos do que isso. Eu vou usar um lápis escolar normal, uma borracha, um computador, coisas que com certeza você tem em casa. Então, é isso. É só usar. Ah, e tem esse negócio branco também, foi a gambiarra que eu fiz para poder gravar. Então, não reparem com isso na gravação, vai ficar aí durante o vídeo. Eu vou começar fazendo o círculo, que é a base para a nossa cabeça. Então, eu faço o círculo com a mão bem solta, bem leve. E aí, eu faço os traços para a gente ter a noção de simetria. Faço esse traço reto aí, um X, uma cruz, na verdade. E aí, eu começo a esboçar o olho. Eu vou acelerar o vídeo um pouco, tá? Pra não ficar muito longo. Então, eu começo esboçando a cabeça, faço o esboço do olho, o esboço do nariz, o esboço da boca também. Eu vou fazendo assim, vou fazendo traços. Se vocês depois quiserem vídeos mais detalhados sobre cada parte, é só deixar aí nos comentários que eu faço. Então, eu vou fazendo assim. Pessoal, eu cortei o vídeo em muitas partes para poder dar esse tempo que ficou agora, acho que uns 15 minutos, né? Porque ficou imenso, imenso. Mas se vocês gostarem e quiserem vídeos maiores, é só dizerem que eu faço, tá? Deixa aí nos comentários como você prefere. Se você prefere vídeos maiores, menores. Se desse jeito tá bom. Eu tô narrando porque tava uma barulheira quando eu fui gravar. E aí eu preferi fazer dessa forma para não deixar de gravar. Então, eu vou fazendo esboço do olho, vou ali consertando, coloquei os cílios, fiz a pupila. Não tem muito mistério, não, gente. Eu faz muito tempo que eu não desenho, então eu perdi muita prática. Eu cortei bastante também as partes que eu tava errando muito. A minha mão tava muito trêmula. Aí nessa parte, por exemplo, você vai dando espaço. Eu fiz aquele esboço, mas você não precisa seguir certinho o círculo. Ele é só para te dar um guia, é só um guia. Então eu vi mais ou menos ali como eu queria o rosto e fui fazendo aí o formato do rosto do desenho, né, dessa moça linda. E eu começo a fazer a sobrancelha, eu faço esses círculozinhos assim, depois eu vou esticando. Foi a forma que eu achei melhor de fazer a sobrancelha assim, sem errar muito, e depois você só vai desenhando os pelos em cima e dando o formato que você quiser. E no rascunho o desenho vai ficar todo rabiscado, borrado, não se preocupem com isso, eu tô apagando aí para poder começar a fazer o resto, porque eu já defini como vai ser o meu rosto. Eu não percebi na hora que eu tava desenhando, mas ali no rosto ficou um pouquinho torto do lado direito do rosto da boneca e ficou bem engraçado no final. Vocês vão ver o resultado. Mas fui fazer isso. Eu desenhei a orelha e aí eu começo mais ou menos ali da metade do olho. E aí para fazer a outra orelha eu dei esses riscos que é para a gente ter certeza de que elas estão na mesma altura. É só para confirmar. É bem de levinho, que é bem fácil de apagar depois. Então eu fui fazendo assim, bem, eu fui dando o meu melhor, gente. Eu sei que não ficou perfeito. Ficou bem engraçado no final, na verdade, mas eu dei o meu melhor. E eu fui fazendo o desenho dessa forma. Fiz ali um corpo que eu tinha esquecido de fazer. E aí eu coloquei uma gola ali, só pra gente. Só pra dizer que tem alguma coisa que não acabou do nada. É legal também fazer essas sombras assim embaixo do pescoço, né? Que tem a sombra e tal. Eu gosto de já definir isso no rascunho do desenho. E aí eu comecei a fazer o cabelo dela.
Eu fui fazendo de um jeito muito engraçado. Eu tentei fazer um cabelo cacheado, mas a minha mão tava tão trêmula porque tem tanto tempo que eu não desenho que eu já perdi o jeito e a prática de como fazer essas coisas. E é legal filmar que a gente vai acompanhando a evolução para vocês verem que não é impossível desenhar. Qualquer pessoa desenhar o desenho, ele não é um dom, né? É uma prática. Tanto que quando eu era pequena eu sabia desenhar bastante, eu desenhava muito. E agora passei anos sem desenhar e perdi totalmente a prática. Eu voltei a desenhar ontem praticamente. Então esse é o meu primeiro desenho, praticamente assim, que é mais complicado assim de novo. Então eu vou contornar o desenho, a bonequinha, com uma caneta Bic mesmo, preta. Eu sei que as pessoas usam aquela caneta nanquim, né? Eu acho que é nanquim que fala. Mas eu não tenho ela, eu tenho realmente só o básico, gente. E o básico já é o suficiente, dá pra desenhar. Não ficou tão legal porque eu não tô mais com tanta técnica assim, eu não tenho. Eu ainda vou aprender bastante coisa, eu quero muito aprender mais coisas. Mas por enquanto a gente vai usando o que tem, depois vai melhorando, vamos fazendo os upgrades. E o legal é isso, né? De você ver que com o passar do tempo você vai evoluindo seu desenho, vai evoluindo a sua técnica. E eu quero filmar tudo isso para vocês. Nessa parte do olho eu fui no desenho inteiro, eu fui fazendo traços finos e traços grossos. Para fazer os traços grossos com a caneta, eu só passei várias vezes no mesmo lugar, tipo, fui pintando uma linha ali. Como vocês vão ver depois, no queixo tá maior. Essa parte eu acho que eu cortei do vídeo porque tava imenso, gente. Tava dando 20 minutos de vídeo, não dava. Mas se vocês quiserem, me falam nos comentários que eu faço vídeos maiores. Eu achei que ficaria cansativo, então, para um primeiro vídeo de desenho, vamos deixar assim. Vou usar esse lápis de cor da Bic. Esse que eu tenho, ele é aquarelável, mas eu não vou aquarelar ele. Eu vou só usar como um lápis de cor normal mesmo. Eu começo fazendo a pele com esse tom de marrom. Aí, que era o único tom que tinha na caixa que parecia ser um tom de pele normal, assim. O resto era tudo muito vivo. As cores são muito vivas desse lápis de cor. Então, eu fui pintando, fui fazendo toda a minha pele com essa cor, fui passando essa primeira camada. Eu fiz 3 camadas de lápis de cor para dar luz e sombra. Eu escolhi essa para ser a minha base. E não tem segredo, você vai pintando em uma direção. É legal você manter a mesma pressão o desenho inteiro para não dar aquela diferença. Eu preferi pintar sem fazer muita força, porque eu não tinha muitas cores disponíveis. Eu sei que um desenho para ficar bem legal, ele precisa de várias cores, mas eu só tinha essa caixa de lápis de cor com 12 cores. E foi isso que eu usei. Então, eu fui pintando ali para fazer essa sombra. Eu fui passando o lápis marrom mais forte. Eu passei ele de novo ali nas partes que eu queria escurecer, só que apertando mais o lápis na folha. Por isso que a primeira camada eu quis fazer só com uma força bem leve, sem forçar muito, porque eu ia ainda fazer esse jogo de luz e sombra. Não ficou tão. O degradê não ficou tão perfeito. Eu podia ter melhorado mais, né? A gente só vê depois, assim. Eu não percebi. Ali agora, pintando, dá pra ver melhor o que eu tinha dito. O rosto dela ficou bem torto. Mas tudo bem, gente. O que importa é que eu tentei, entendeu? Agora eu tô fazendo a terceira camada de sombra. Aí eu peguei o preto, já que eu não tinha uma outra cor, um marrom mais escuro. Eu peguei o preto e fui fazendo só ali na partezinha bem rente, assim, para escurecer mais um pouquinho. E não forcei o preto, eu fiz só de leve. Que foi só mesmo para dar um tom mais escuro do que o marrom que eu já tinha passado. Eu não queria que ficasse, ó, preto. A ideia
é ficar bem mesclado. Há uma coisa que é importante de dizer, quando você pinta com lápis de cor, o seu lápis tem que estar muito bem apontado. Toda hora eu estava ali apontando o lápis de cor, às vezes deu para ver, às vezes não, mas toda hora eu estava apontando o lápis de cor, que o ideal é que ele esteja muito bem apontado para você conseguir pintar de uma forma homogênea ali, deixar tudo certinho, fazer tudo o que você quer, alcançar esses lugares que são mais fininhos sem você borrar o seu desenho. Eu tava borrando toda hora. E aí eu usava ali a borracha para apagar. Essa borracha minha conseguiu apagar de boa o lápis de cor. Tem borracha que apaga e tem borracha que não apaga legal. Eu já percebi isso. Mas eu fui ali apagando. E fui passando aí, fazendo luz e sombra, luz e sombra. Aí eu comecei a pintar o olho dela. Eu não gravei pintando todo o rosto, toda a boneca, porque como eu disse pra vocês, o vídeo ficou muito longo e para poupar vocês, eu preferi cortar, mas basicamente eu fui fazendo isso. O olho dela eu escolhi um tom de verde, então eu pintei ele todo com um verde mais claro e depois eu fiz um pouquinho de sombra com verde mais escuro. E também botei uns tons de marrom dentro do olho, porque o nosso olho, ele não é só de uma cor, né? Se você olhar no espelho, você vai ver que seu olho tem várias cores dentro dele. Então eu quis fazer isso no desenho também. Eu fiz o blush dela com um rosa bem de levinho. Eu ia fazer um degradê com vermelho, então eu fui passando bem levinho mesmo. Eu achei que ficou muito forte o blush, vocês vão ver. Mas não teve jeito, eu fui ali passando. Eu acho, pra mim, assim, já tava bom. Se eu pudesse mudar, eu não passaria o vermelho. Mas se você gostar de um blush mais forte no desenho, você vai fazendo isso aí. Aí eu comecei a pintar o cabelo dela. Eu escolhi o vermelho. Eu não mostrei como pintei tudo, mas basicamente eu pintei o cabelo todo de vermelho. O vermelho foi minha base. E aí depois Aí eu tô pintando a orelha dela, que eu esqueci de pintar. E aí depois eu fiz luzes e sombras com marrom, laranja e amarelo, se não me engano. Eu não sei se aparece aqui, eu acho que sim, mas se não aparecer, foi essas cores que eu usei para poder fazer as luzes e sombras. Eu fui pintando sem muito segredo o cabelo dela, sempre na mesma direção, tá, pessoal? Não é o jeito, sabe? Vai pintando aí na mesma direção, aí agora eu tô passando o marrom para poder dar uma escurecida no desenho, no cabelo. Escurecer a raiz, a parte que fica atrás do pescoço dela e tal. E ficou mais ou menos assim. E aí eu comecei a pintar a blusa dela só para dar uma alegrada ali. Fui passando verde claro, eu escolhi pintar de verde, já que ela é meio ruiva, assim. E eu acho que o verde combina super com o cabelo ruivo. Eu amo usar verde. Enfim, eu fui pintando a blusa dela com esse verde claro, depois eu fiz um pouco de sombra com o verde escuro. E ficou mais ou menos assim, gente. Eu sei que ficou bem bizarro. Deu pra ver que o rosto dela tá torto ali. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero muito trazer mais vídeo assim pro canal. Deixa aí nos comentários se vocês preferem o vídeo mais longo ou mais curto desse jeito, se vocês querem um vídeo comigo falando ou narrando. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e